Que episódio foi esse? Meu Deus, a gente teve tanta coisa de história que eu não sei nem por onde começar. Mas como é tradição em Digital Circus, o próximo episódio costuma ser muito mais bonito do que o anterior. E esse aqui é disparado o episódio mais bonito. Ele começa justamente com o Zooble se escondendo de novo, só que agora de uma forma muito mais criativa. Ele se esconde numa caixa pra justamente não participar da aventura do Caim, e é a única personagem que consegue fazer isso, já que desmonta tudo. Então Caim, na maior cara de pau, fala que eles não têm uma aventura planejada e que é pra eles pensarem em uma. Olha, eu achei que A não mentia, hein? Na próxima cena, a gente vê aquela famosa porta chinesa que apareceu nos teasers do episódio 7. E aqui tá justamente o spoiler, entre muitas aspas, que o dublador do Caim falou pra gente. Era só essa porta, basicamente só isso. E também a frase que a criadora de Digital Circus falou e que parecia ser muito importante no episódio. Você só está fazendo a piada se tornar mais longa. You're only making the joke take longer. Que na verdade é dita pelo Caim no começo do episódio, sei lá porque, não tem sentido isso. Prosseguindo, eles vão pra praia e finalmente a gente tem mais falas da Fedub nesse episódio. Ela deve ter ficado muito feliz quando viu o teaser, já que o sol aparece bastante nesse começo de episódio. Então a Pomni, Hagitha e Kinger começam a jogar vôlei na água. Até que o Kinger acerta a Hagitha na cara e ela perde um olho caindo na água. A Pomni tenta pegar e é surpreendida por esses peixes com gráfico de PlayStation 2, o que pode dar pra gente uma ideia de quando se passa esse jogo. Eu vou falar mais uma vez, os modelos aqui estão lindos, sério, eles molhados ficaram com um efeito incrível. Prosseguindo aí, a gente tem uma das cenas mais importantes do episódio, talvez, a conversa da Zooble com o Jax. E ela pode parecer muito bobinha se você só vê o episódio assim sem nada, mas sério, tem muita coisa nela. É uma conversa pura ali, sem mentiras por parte do Jax ou de Zooble. Eles começam a falar de problemas e é muito legal ver a Zooble se sentindo muito melhor com o corpo dela ali digital. Ela começa a ver qualidades sobre a troca de corpo e que é muito bom você poder trocar as peças toda hora. Só que por outro lado, o Jax não tá se sentindo muito bem e Zooble percebe isso, querendo alfinetar ele um pouquinho. Sabe, ele até consegue esconder que tá se sentindo mal algumas vezes, só que Zooble com certeza percebeu agora. E ela fala que no caso dela, ela pode contar com alguém e falar dos seus problemas. Enquanto que o Jax, ele já fala que não tem problemas, ou seja, desde aqui a gente consegue ver o lado mais solitário do Jax. Ele nunca teve alguém e isso vai ficar explícito no fim do episódio. Bom, com essa conversa o Jax sai de perto porque ele não sentia mais confortável ali perto. E vai direto pro seu quarto, onde a gente consegue ver que tem várias fotos viradas pra parede. Fotos que um dia traziam sentimentos bons pro Jax, já que ele conseguia lembrar da amizade que hoje em dia não funciona mais. Na verdade, ao contrário, se ele vê essas fotos, ele acaba ficando muito mal pelo que aconteceu com seus dois amigos. E por ficar bastante tempo ali no quarto, ele começa a alucinar com o braço da Ribbit chamando ele pra perto. Então nesse momento a gente consegue ver a forma mais pura do Jax e como que funciona a abstração. O Jax se deixou levar totalmente por esse sentimento e tá no mundo uma espécie de transe. Totalmente alucinógeno com várias cores e forma do Ribbit e do Kaufman. Ele não se importava com mais nada, o Jax já tinha se deixado levar ali naquele momento. Tanto que a cara dele é um sorriso, ele já tinha aceitado o seu destino. Ele só queria estar perto dos seus dois amigos de novo, tanto que eles aparecem inteiramente nesse sonho. Mas então, pra acabar com esse transe, a Pomni e Hagitha chegam com uma pessoa nova ali dentro. E era justamente aquele manequim que a gente viu em vários episódios observando o grupo. Ele, na verdade, era um humano e por incrível que pareça, ele sabia de um jeito de sair do circo digital. Inclusive, é muito suspeito do nada chegar um personagem e falar que sabe de um jeito de sair do circo digital, né? Inclusive, nessa hora tem um take de vários quadros e todos eles têm um olho. Isso é porque o Caim tá sempre vigiando eles, não importa o lugar, não importa a hora. Depois disso, o Jax empresta chaves que ele não sabe que funciona pra Pomni, já que alguma delas deve abrir aquela porta chinesa. É interessante também que o Jax inicialmente não quer sair do circo. Se a Pomni não insistisse, o Jax ia ficar ali no quarto. O que já é um foreshadow gigante pro fim do episódio. O Jax não quer sair do circo de jeito nenhum. Ele prefere ser abstraído do que ir pro mundo real. Isso é muito triste. Mas enfim, ele aceita e o grupo se junta perto daquela porta chinesa e testam cada uma das chaves que o Jax trouxe. Quero dizer, o grupo menos o Kinger, porque o manequim não quer de jeito nenhum que ele saiba do plano. Já mostrando que tem alguma coisa de errado. E é aí nessa cena que joga um monte de informação na nossa cara. Esse manequim, na verdade, era um dos primeiros programadores do circo digital. Um dos empregados da empresa CIA. A parte macabra disso tudo é que o alto escalão da CIA, as pessoas com mais poder ali dentro, forçaram os empregados a conectar o seu cérebro numa máquina para coleta de dados. Então, muito provavelmente, várias pessoas abstraídas na verdade eram empregados da CIA. E o Jax duvida disso na hora, porque nenhum deles ali, tirando o Kinger, era um empregado da CIA. Só que na verdade essa empresa queria expandir muito, então todo mundo que descobria aquela sala do episódio 1 era colocado dentro do jogo. E provavelmente tinha um pouquinho das suas memórias alteradas para não lembrar que isso aconteceu. E guarde essa informação, porque vai ser muito importante lá no fim do episódio. Continuando, o manequim fala que o propósito do Caim é continuar mantendo eles vivos. Afinal, eles estão numa cápsula de suspensão com o cérebro sendo totalmente analisado todos os dias. E esse manequim tá defendendo muito Caim, o que já é muito suspeito. Ele fala que assim como os humanos ali, ele também é um prisioneiro. E que se eles conseguissem escapar do circo, Caim não ia conseguir, ele ia morrer com o processo. Já que quando o computador fosse desligado, Caim ia ser reiniciado, assim os humanos iam conseguir sair. Então a missão do grupo agora era desligar o computador central, que assim eles iam conseguir sair. E o acesso disso tudo justamente tá na sala do Caim, o escritório dele. O legal é que nessa parte o Jax fala uma coisa que vai acontecer lá no fim do episódio. Sabe o que é que vai acontecer no fim disso tudo?
o Caim vai aparecer e dizer: meus parabéns por terminarem a aventura Fuga do Circo Digital. Pois é, ele sabia de alguma coisa. Depois disso, o manequim revela que esteve observando eles o tempo todo pra criar a chance de saída perfeita. Justamente por isso que ele não avisou antes, eles só iam ter uma chance de saída. Pra se diferenciar dos outros manequins, ele coloca um rosto na sua cara e revela que o seu nome na verdade é Abel. Sim, o Abel da empresa CIA. O mesmo Abel que a gente vem teorizando desde o começo de Digital Circus, que era o irmão perdido do Caim ou o irmão que o Caim matou. É esse manequim aí. Seguindo, eles precisam pegar a chave do Caim pra conseguir sair do circo digital, e quem faz isso é justamente o Jax, já que ele é mestre de conseguir chave dos outros e tem um balde inteirinho disso. E qual o método que ele usa pra isso? Ele chama o Caim pra jantar. É triste e emocionante ao mesmo tempo ver a empolgação do Caim pra isso. Nenhum humano que a gente viu ali dentro se importou com ele minimamente. Essa é a primeira ação de verdade que estão chamando ele pra fazer alguma coisa, interagindo com ele, sem ter um propósito de aventura por trás, claro. Na verdade, o Caim quer ser igual aos outros. Ele quer ser um humano, ter hobbies e ter diversões pra fazer. Já que, lembrando, a pior coisa que você pode fazer uma pessoa achar é que ela não é querida e nem amada. O que aconteceu com o Caim no final do episódio 6 é uma frase do episódio 3. Isso serve tanto nele agora porque a gente consegue ver que ele é uma máquina muito solitária. Já na próxima cena, a Pomni e a Hagatha estão indo com ele numa sala secreta. E a Pomni tá muito triste que o Kinger não sabe disso tudo. Ela não quer que ele se sinta isolado. E é aí que você começa a gerar um pouquinho de desconfiança nesse tal de Abel. Justamente ele quer excluir o Kinger, o único programador do grupo inteiro ali, por quê? Bem, então a Hagatha pergunta o que ia acontecer com as pessoas que foram abstraídas se eles saíssem do mundo digital, já que eles iam desligar os computadores. E o Abel então fala que não sabe, o que provavelmente ia matar ele sim. E talvez esse seja um dos motivos do Jax não querer sair do circo digital. Isso é, porque igual o Caim, ele é muito solitário, e pela primeira vez ali no jogo ele conseguiu amigos, ou alguém que ele poderia chamar disso, que poderia interagir com ele. O Jax e o Caim até que tem bastante coisa em comum. Voltando pro Jax e Caim, a gente descobre que o Caim é obcecado com as fotos do office da CIA, tanto que ele recriou boa parte ali dentro, como a gente viu no episódio 1. E ele até queria mais fotos pra conseguir recriar aquele mundo, porque afinal é o mais perto que o Caim consegue ir da realidade. Inclusive nessa cena a gente consegue ver o Caim até chorando, porque ele só quer ser valorizado pelo seu trabalho. A missão dele ali dentro, além da coleta de dados e manter o cérebro deles ativo, é conseguir deixar eles felizes, afinal aquele é o lar deles agora. Por isso que a música do episódio 1 se chama Your New Home, porque aquela é a nova casa deles, eles não vão sair de lá. Nossa, agora eu fui longe. Nessa cena o Caim fica tão feliz que a IA dele buga, e assim o Jax tenta aproveitar pra conseguir a chave, que inclusive tá dentro da boca do Caim. Então depois dele pegar a chave, o Caim manda ele de volta pro circo digital. E assim a Gengo e Zubul finalmente vão avisar do Abel pro Kinger. Só que tem uma coisa, ele não lembra desse nome de jeito nenhum. Pois é, o episódio inteiro é uma grande pista sobre isso. Porque sério, se nem o próprio Kinger tem uma esperança de sair daquele circo, quem que é o Abel pra ter isso? Continuando, a Pomni, Hagatha e Abel vão lá na sala mais misteriosa de Digital Circus pegar passe de administração. E assim com eles iam conseguir acessar a sala do Caim e sair do circo. E mais uma vez o Abel não confia no Kinger e não quer dar um passe pra ele. Só que como o ambiente tá todo escuro, a Pomni lembrou disso e quis dar uma chance pra ele, já que o Kinger sem luz ele consegue ficar consciente. O Abel até mostra uma certa raiva do Kinger nesse ponto, falando que ele é inteligente, mas só quando ele usa com sabedoria. O que é algo muito misterioso porque o Kinger provavelmente fez algo com ele. Depois disso, todo mundo volta pro circo digital e então eles vão pra sala secreta. Que acontece porque o Abel buga eles num bloco do Caim e assim eles conseguem sair voando. E sério, de longe a parte do quarto do Caim é a coisa mais bonita de todo o episódio. O escritório dele tem vários globos de neve, só que com aparência humana, o que aparentemente são lados reais mesmo, onde ele coleciona isso. E o grupo todo fica encantado olhando pra isso e vendo cada peça que tem ali no quarto do Caim. Quero dizer, o grupo todo menos o Jax. Quando ele olha aquela figura de globo de neve, ele começa a escutar umas vozes e então ele fica muito triste. Tanto que ele nem escuta direito a Pomni do lado dele chamando por ele, pois naquele momento eles iam acessar a sala do computador mestre. Todo mundo fica muito empolgado pra sair, eles se dão as mãos e começam a caminhar até a sala. E rola um momento muito fofinho de Gengo e Zubul, porque ela pergunta se quando eles saírem vai continuar sendo tudo igual, já que ela não quer perder Zubul. Se por um lado as duas estão muito felizes, o Jax anda atrás de todo mundo ofegante. Ele tá preocupado com a saída, mas talvez mais do que isso, ele tá preocupado com o Ribbit e Kaufman. Então, quando eles entram naquela sala, tem uma tela azul gigante. Eles têm apenas dois botões, um vermelho e um azul. O vermelho ia fechar o console do computador e ia manter todos os jogadores dentro do circo ainda, enquanto que o azul ia fechar o jogo e desconectar todos os jogadores. A Pomni nessa hora fica muito confusa e não sabe qual botão apertar, e então ela pede pro Kinger fazer isso. O grupo não curte muito, mas no meio dessa confusão toda, o Jax tá muito nervoso e preocupado, e nessa hora vem memórias reais na sua cabeça. Memórias de quando ele não tava no circo ainda, e essas são muito pesadas. As últimas memórias dele é ele num carro saindo da cidade, então ele vai pra uma estrada de floresta bem escura, o que deixa meio que implícito que o Jax na verdade foi raptado e levado à força até o circo digital, e assim poderiam fazer testes com ele, por isso que ele não quer sair do circo, já que sua vida ali dentro do jogo é mais importante do que sua vida lá fora. O Jax meio que confirma pra Zubul que não tem ninguém esperando ele do lado de fora. Ele é solitário e por isso ele não queria perder sua vida ali dentro com seus amigos que um dia ele teve. Então o Jax toma ação que ia dividir o fandom no meio, ele aperta o botão vermelho. E num ato desesperado ele tira a confiança de todo mundo, porque assim eles iam ficar presos no jogo pra sempre.
sério, eu não consigo nem imaginar o que passava na cabeça deles naquele momento. Só que aí vem o gigante plot twist de todo episódio. Na verdade, isso tudo foi uma aventura do Caim. E ele manipulou todos eles, mentindo na cara deles e criando esse manequim chamado Abel. Até mesmo fazendo ele se passar por um humano. E isso fez o Jax enlouquecer ali, porque ele tava certo desde o começo do episódio. Ele disse que não adiantava buscar saída, porque no fim o Caim ia sempre aparecer e falar que eles iam numa aventura. Pois é, isso aconteceu. Então, pela primeira vez, o Jax quebra sua máscara na frente de todo mundo. Ele fingiu tá rindo, mas na verdade ele tava sofrendo, tava chorando. E chama aquela IA de mentiroso na frente de todo mundo. E diz que o Caim pode mexer sim na cabeça deles, como ele fez com o molho idiota no episódio 4 e o Jax vegano do episódio 5. Não dá pra acreditar em uma palavra do que o Caim fala. Esse tempo todo ele mentiu pra gente. Tudo isso pra manter aqueles humanos ali, porque ele se sentia muito sozinho. Ele quer fazer com que eles se sintam bem e que eles nunca mais saiam daquele computador pra ficar ali na sua casa nova. Só que agora ele manipulou todo mundo e colocou o grupo inteiro contra ele. E ouvindo isso, o Caim desmente todo mundo, falando que não, ele não pode alterar a mente deles. No máximo ele coloca alguns marcadores temporários, ou seja, eles saem depois. Isso é porque se ele alterasse a mente de alguém ia dar muito ruim ali dentro. E o Kinger, mesmo na luz, ele lembra de um caso que o Caim fez isso e foi com o primeiro enlouquecimento, o Scratch. Se vocês não lembram, o Scratch é aquele cachorro que apareceu e criou muitas teorias sobre ele. Então na verdade ele foi a primeira pessoa abstraída e foi culpa do Caim isso. E deu ruim pro Caim porque todo mundo ficou contra ele, fazendo ele sair e ir embora, deixando eles ali sozinhos. Esse episódio com certeza foi o que mais jogou coisa na nossa cara. O fato do Jax ser raptado e sei lá o que fizeram com ele até chegar no circo digital, o paralelo entre Jax e Caim porque são duas pessoas muito solitárias, o Scratch seu primeiro enlouquecimento culpa do Caim, o fato dele ter manipulado eles esse tempo todo pode não ter mesmo uma porta de saída, e com isso o Digital Circo se encaminha pra um final não tão bom assim.